Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais o quê? Mais o VigiCast, mais um VigiCast que é o podcast do Vigilante. Vamos ter o tema 1031, vamos ter alguma coisa do 709, tem uma notícia boa pra caramba aí, tem uma decisão recente aí. Se você ficou no meio do caminho por causa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez eu tenha uma mensagem que vai te salvar aí, tá? Muito bem, tá ok? Então me acompanha aí, vamos ao teor do nosso assunto. Começa com a notícia quente, né? Está sendo preparado aí mais uma medida provisória aí que vai promover várias situações que já passamos, né? Adiamento, antecipação de férias, flexibilização para decretar férias coletivas, flexibilização de regras para alterar o regime de trabalho para home office, né, o adiamento do pagamento do FGTS dos trabalhadores até por 4 meses, e o valor do FGTS ser adiado também para pagamento, antecipação de férias, enfim, vai vir coisas aí que através de medida provisória, porque realmente nós estamos vivendo em 2021, a segunda temporada de 2020. É engraçado que muitas pessoas achavam que quando chegasse no 31 de dezembro de 2020, aí era o novo ano e ia tudo mudar. Não, um engano pra caramba. Muita gente caiu na festa, né? E hoje estamos vivendo aí o resultado da falta de medidas ou afrouxamento das medidas de contenção. Porque é importante a gente entender o seguinte, o que está ocorrendo? A saúde pública, ou seja, os leitos, os hospitais, as enfermarias, toda a infraestrutura de saúde, ela está sendo tomada para atender os contaminados que chegam todo dia pelo Covid. Pandemia quer dizer exatamente isso, quer dizer um volume muito grande de pessoas contaminadas. Significa um vírus que circula com muita rapidez. E aí o que acontece? Você tem de uma hora para outra muita gente chegando na estrutura de saúde. E a estrutura de saúde tem um limite. Então como é que você consegue fazer isso? E aí começa, porque você não tem leitos suficientes, você não tem profissionais suficientes e você não tem o material suficiente, né? Então o que acontece? Assim, vamos fazer uma metáfora, né? Você receber na sua casa tem uma capacidade. Eu gosto de fazer muita metáfora com a casa da gente, porque aí o cara entende. A sua casa, pensa agora na sua casa. Sua casa tem capacidade de receber quantos familiares? Você tem muitos familiares, né? Você tem muitos familiares. Então a sua casa quantos familiares a sua casa tem para atender quantos familiares que vão chegar lá, eles vão precisar comer, vão precisar ir no banheiro, vão precisar tomar banho, vão precisar circular, vão precisar lavar roupa, vão precisar dormir, tomar café. Não é isso que acontece? Legal. Então, quantos familiares podem chegar lá na sua casa? Então, o que acontece? Então, tem uma estrutura para isso. Você consegue atender tantos. Tá, mas agora se chegar ao dobro, o que acontece? Vai dar problema, vai dormir no chão, vai ter que comer, não tem lugar na mesa, vai ter que esperar, não vai comer tudo na mesma hora, não é isso? E o que acontece? Vai dar problema. E se chegar 3 vezes mais? E se chegar 4 vezes mais? Pô, aí não tem, aí você começa a botar para fora, emprestar colchão do vizinho, você vai dormir no hotel, vai ter que dormir em outro lugar, ou seja, você vai ter que ter uma logística terrível para isso. Só que cara, já aumenta tudo, já, como é que vai alimentar, ou seja, vai faltar comida, começa a faltar a infraestrutura. E é assim que acontece. Por que é diferente na área da saúde? Não é diferente, é igual. Então como é que você faz, como é que você vai fazer, como é que o órgão público, como é que o poder público tem que fazer para evitar que cheguem pessoas e na mesma hora? Que vá superlotar, né?
Então tu veja que hoje superlotou, a nível de Brasil está mais de 100%, porque tem pessoas morrendo na fila, pessoas que chegam lá, pessoas que não são atendidas. Então isso não pode acontecer. E como é que você faz isso? Ou você aumenta, então você aumenta a sua casa, você tem condição de aumentar a sua casa? Você tem condição de aumentar o número de quartos? Você tem condição de aumentar a cozinha? Você tem condição de uma hora para outra aumentar essa infraestrutura para receber todos os teus parentes? Não tem. Assim a saúde também não tem. E vai começar a faltar. Como faltou em Manaus, começa a faltar o básico, que seria o oxigênio. Cara, um hospital, faltar o básico, oxigênio em hospital é básico. Mas não é no hospital que está faltando, está faltando na região, está faltando no estado. Por quê? Porque tem muita gente que chega e vai precisar usar do oxigênio. Então, o que é preciso fazer? Ou você aumenta a infraestrutura, aumenta os leitos, ou você cria um jeito de essas pessoas não serem contaminadas e não cheguem lá na mesma hora, vão chegando aos poucos. Então aí que é a grande encrenca hoje, que ninguém, não vou nem falar do governo federal, porque o governo federal está fazendo desdenho, né? Ele está achando que, cara, não tem como, né? Ele tá desdenhando aí da realidade que nós estamos. E nós só estamos nessa situação exatamente porque foi desdenhado, ou seja, foi menosprezado, não foram tomadas as medidas que deveriam ser tomadas lá atrás que eu digo assim, há um ano atrás, há 8 meses atrás, que é comprar vacina. Comprar vacina por quê? Porque a vacina é que vai garantir que o mercado, que o comércio, que a indústria continue trabalhando. E isso daí gera e garante os empregos, que garante as oportunidades de trabalho, que garante a renda das pessoas. Então agora não tem realmente como você fazer isso sem essa medida que foi muito irresponsável lá atrás e não ser tomada. No mínimo, a previsão de que, cara, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vacina. Então, hoje nós estamos no fim da fila da compra da vacina. E vai demorar pra caramba. Ou seja, nós estamos repetindo hoje num grau de muito maior gravidade aquilo que aconteceu lá atrás. Porque ninguém foi dos nossos governantes, suficientemente inteligente para poder fazer um mínimo de planejamento. Em vez de ficar desdenhando com a doença, ficar desdenhando com as medidas básicas, primárias, simples, que o mundo tomou. O mundo tomou. Não é que é um ou outro. Não, o mundo e os nossos vizinhos aqui, por exemplo, o Chile, por exemplo, a Argentina, para ficar no mínimo, que tomaram medidas lá atrás e hoje estão com o controle da contaminação. Não estão nem perto daquilo que nós estamos vivendo. Então, isso é cidadania. E isso não é questão de você ficar do lado esquerdo, do lado direito, do lado do meio, é a favor ou contra. Não tem ninguém a favor ou contra. O que a gente é a favor da vida. O que é a favor da vida. Eu não tenho lado. Eu não tenho lado com ninguém. E isso é muito bom. O meu lado é o lado da cidadania. Ou seja, é olhar aquilo que tem que ser feito e falar. E dizer. Ou seja, a população está sendo menosprezada. E quem mais sofre são aquelas pessoas mais simples, aquelas que não têm recurso, aquelas que não têm condições. Essas realmente estão jogadas à própria sorte. E a sorte não tem ajudado. Não tem sorte que sobreviva nas condições que nós estamos vivendo agora. Ou seja, vai ser uma sangria. Vai haver mortes, mais do que já está havendo. E, segundo os especialistas, se continuar dessa maneira e não tiver uma medida de conter, e quando eu falo conter é fechar mesmo, não adianta fechar final de semana, não adianta fechar das 8 da noite às 6 da manhã. Então o vírus não circula no outro horário, né? O vírus é só no final de semana. Ou seja, é preciso dar um respiro, é preciso dar uma chance de dar uma estancada do número de que está chegando na rede pública de saúde.
sob pena de não conseguir. Pensa na metáfora que eu criei. Pensa os teus parentes chegando todos na mesma hora. O que você vai dizer? Não venham na mesma hora. Espera aí, venham agora um tanto, depois vem outro tanto. Cada final de semana vem um tanto. Né? Então, cada feriadão vem um tanto. Então, você controla isso. Então, é isso que é ruim? Claro que é ruim. Né? Se todo mundo resolver ir te visitar no dia do teu aniversário, vai dar um problema. Se todo mundo resolver lá pousar na sua casa no dia do seu aniversário, vai dar um problema. Então você vai dizer, não vem, quem sabe vem uns aqui pousar, outros vêm só para almoçar. Entende? Então é essa a ideia. E é simples para fazer. É muito simples para fazer. É preferível você ficar 15 dias trancado, fechado, do que ter que enfrentar, do que ter perdas, mortes. Porque mortes você não recupera. A economia já passou por tanta coisa. A economia se recupera. Já tivemos guerras, já tivemos crises econômicas violentas e a economia se recupera. Agora, o que não se recupera é a vida. A vida não se recupera. E brigar pela vida é brigar pela cidadania, pelo direito básico da pessoa, que é viver, ter a vida. Não importa a idade que a pessoa tenha, não importa se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa nova, o que ela é. Não importa, é uma vida. É uma vida que importa para outras vidas. E isso a gente deve denunciar os atos que os nossos representantes mesquinhos estão se omitindo de fazer o básico, de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu me refiro aos nossos representantes, sejam eles representantes da esfera do executivo, sejam eles da esfera do legislativo. É muito engraçado que na pandemia que nós estamos vivendo, os nossos deputados estão querendo alterar a Constituição para poder colocar lá para dentro, ainda bem que pararam, né? Para poder colocar lá para dentro um dispositivo que faz com que eles sejam praticamente seres de outro mundo, que não vão poder ser presos, que vão criar um poder penal paralelo na Câmara dos Deputados. É muito engraçado isso, né? É muito engraçado isso. É tipo assim, estão dando um tapa na cara e consegue aprovar, e só não aprovaram porque seria muito feio. Seria assim algo muito absurdo, né? Porque alguém lá, outros, cara, gente, calma aí, vamos parar, né? Então, enfim, eu começo hoje esse programa um pouco mostrando a minha indignação, assim como vocês que me ouvem devem ficar indignados também. E estamos vivendo um salve-se quem puder. Então é tipo assim, cara, salve-se quem puder, então você deve fazer o básico também, que é zelar para que não haja aglomeração, evitar aglomeração, usar de inteligência, ir no mercado naquela hora X, que não tem ninguém, vai sozinho, zela pelas pessoas que você gosta, que você ama, se cuide de você, preste atenção naquilo que você está fazendo, né? Zele, tome cuidado. E isso é o que a gente deve sempre orientar, né? Cuidados básicos ali para você não se contaminar, e porque não tem para onde você ir, tá? Não tem para onde você ir. Por que você vai comprometer isso? Então que é mais inteligente dizer, cara, acreditando ou não, eu vou me cuidar, né? Acreditando ou não, eu vou me cuidar, não custa nada. Por que eu vou correr o risco, tá? Então esse é meu editorial que eu faço hoje aqui, no compromisso que eu tenho de sempre trazer as coisas que vão ser realizadas. E a coisa é grave, tão grave, que vai sair essa medida provisória aí para tentar salvar. E uma coisa que já devia ter sido feita né? Já devia ter sido feita. Uma coisa que não custa nada, né? A hora que você autoriza a empresa a poder antecipar as férias, é melhor que mandar o cara embora, né? Melhor que mandar o cara embora. Então o cara já fica pensando. O empresário já fica, um pouco qual o risco de fechar, eu estou aqui com o cara, estou com o cara home office, então você tem que dar uma alternativa. E isso tem que ser rápido, muito rápido, né? Não pode ficar pensando, discutindo e, como diz o cara, fazendo mimimi. Tem que ser rápido, fazer aquilo que deve ser feito. É na hora da tempestade que você vê o poder de comando do comandante, do piloto, né?
o cara que comanda. Na hora da tempestade é que você vê quem realmente é. E nós estamos mal, né? Nós estamos mal pra caramba nesse sentido. Então, por isso que eu digo que o clima é de salve-se quem puder. Então, faça a sua parte. Seja previdente. E vamos aqui começar com uma notícia legal. Agora, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui umas decisões que ocorreram. Ocorreu uma decisão muito legal que aconteceu em relação ao aviso prévio indenizado, tá? Isso vai ajudar muitos guerreiros aí, muitas pessoas que na reforma da Previdência ficaram para trás aí por alguns meses ou até por alguns dias. Muita gente ficou por dias, muita gente ficou por meses. O que eu estou me referindo? Que a reforma da Previdência, que entrou em vigor na data de 12/11/2019, deixou muita gente no meio do caminho ali, para escapar, né, para fechar os requisitos na data de 12/11/2019. Então a Turma Nacional de Uniformização, que é como se fosse assim um STJ do Juizado Especial, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, né? Então a Turma Nacional de Uniformização já está dizendo, ela uniformiza as decisões dos tribunais na esfera do Juizado Especial da Justiça Federal, tá? E o que ela decidiu? Que tem a possibilidade de utilização do aviso prévio indenizado para fins previdenciários. E foi no dia 25 de fevereiro agora que a Turma Nacional julgou o tema 250 que versava sobre esse assunto, tá? Então o aviso prévio indenizado é aquele que o empregado recebe uma comunicação e a respeito da rescisão do contrato de trabalho. E ele é mais ou menos de 30 dias e pode se estender até 90 conforme o tempo de serviço. Mas o período indenizado, ele não é trabalhado, porque o empregado indeniza, né? O empregador indeniza o empregado. Então, aviso prévio indenizado quer dizer que você não precisa cumprir o aviso prévio, porque ele é indenizado, ele é pago. A pessoa recebe e recebe aquele valor de um mês. Então, esse mês que é indenizado é que é possível computar um período não laborado para fins de aposentadoria, porque você não trabalhou aquele mês e, embora não haja incidência de contribuição sobre aquilo, a Turma Nacional, por incrível que pareça, nesse aspecto, ele entendeu que é possível. Então, o período de aviso prévio indenizado ele é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para a obtenção da aposentadoria. Olha que louco, né? E a juíza que puxou a frente disso é muito legal, eu conheço ela, a Suzana Esbrolio Galha. É muito legal. E ela ressaltou que o próprio Tribunal Superior do Trabalho já havia afirmado o aviso prévio indenizado, que ele integrava o tempo de serviço do empregado. Então, lá na CLT, se a gente for ver lá na CLT, na consolidação da lei do trabalho, está dizendo que a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes aos prazos do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Então, isso já estava lá na CLT. E era uma questão trabalhista, mas não dava reflexo na questão previdenciária. Então, o que aconteceu? Agora não. Agora, então, com essa decisão da Turma Nacional, foi ressaltada, então, a possibilidade. E o que acontece agora? O que acontece? O que você deve fazer? Primeiro, se não é seu caso, o que você deve fazer? Você deve alertar outras pessoas, que você conheça que ficaram na beiradinha. Né? Vamos imaginar assim, a mulher se aposenta com 35 anos, com 30 anos de serviço, na aposentadoria comum na antiga, né? O que aconteceu? Ela tinha 29 anos e 11 meses lá na data de 12/11/2019. Mas ela teve na jornada, no histórico laboral dela, um aviso prévio indenizado.
Então, esse aviso prévio indenizado vai salvar, porque vai completar para ela poder fechar os 30 anos. Compreendeu? Vamos contar agora o homem com 35, né? 35 anos. Ele tem lá 34 e 10 meses. Ele tem 34 anos e 10 meses na data de 12/11/2019. Só que lá no histórico de trabalho dele, desse período de 35 anos, entre tantas empresas que ele trabalhou, ele teve 2 avisos prévio indenizado. Fechou, 2 avisos prévio indenizado, vai fechar ali os 60, os 2 meses que está faltando para fechar os 35, captou? É essa a ideia que eu quero que você entenda. E pode ser também, no caso dos vigilantes, no caso de aposentadoria especial, que você convertendo o seu tempo, você não fechou os 25 anos. Então, o que eu recomendo sempre? Que você converta o tempo de especial para comum para ver se tu fecha os 35 anos na data de 12/11/2019. Se você fechar esse tempo, aí você foge das novas regras que são cruéis, são desumanas e são terríveis, né? As regras da nova Previdência Social. Tá legal? Então, tu consegue fechar isso. E tu consegue escapar. E aí tu entra na aposentadoria comum. Você já pode estar perguntando assim, Pedrosa, mas eu queria aposentadoria especial. E aí eu vou pegar comum. Pois é, mas vale a pena. Vale a pena por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai escapar da nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social. Segundo, porque você vai perder no fator previdenciário, mas você começa a receber agora. E se você tiver bom juízo, se você tiver um bom planejamento financeiro, um bom planejamento previdenciário, o que significa isso? É que você começa a receber agora, tu vai receber vai perder pelo fator previdenciário, mas você começa a se organizar que esse dinheiro que vem da Previdência você não vai fazer conta, você vai guardar, você vai acumular. E aí você consegue fazer um planejamento para que lá na frente você efetivamente consiga se aposentar realmente, que é aquela ideia de você sair de férias para sempre. Você não gosta de sair de férias? Gosta, né? Quando você vai sair de férias, uma semana antes você fica diferente. Você fica alegre, você já fica solto, você já fica pensando o que você vai fazer. Você se pega pensando, né? Nossa, ainda falta uma semana, falta 5 dias, falta 4 dias, e não passa aqueles dias, não é mesmo? Então, o que é a aposentadoria? É as férias sem volta. Você sair de férias para sempre. Não é legal isso? Essa é a verdadeira aposentadoria, só que você não vai conseguir fazer essas férias para sempre serem legais se você não tiver embarcado, não tiver um recurso, você não tiver a garantia de que você vai ganhar no mínimo aquilo que você está ganhando hoje, que é a sua remuneração. E aí vai dar mamute. Né? Vai dar mamute, por quê? Porque, cara, se você não pensar isso, se você não tiver um planejamento de quando que você vai parar e quanto que você precisa ganhar, se você não tiver isso, claro, não tiver a resposta para isso, tem um problema muito grave. Então você tem que parar, você tem que começar a se atualizar, você tem que ir atrás de informações. Como é que eu faço? Tem possibilidade de fazer? Qual é a melhor opção? E uma opção que tem é essa, de pegar a aposentadoria comum agora, mesmo você perdendo. Porque você não vai fazer conta dela, você vai guardar ela, tu vai acumular para criar uma reserva. E o vigilante, e algumas outras circunstâncias também aí de aposentadoria por insalubridade, o INSS vai negar. O INSS vai negar por periculosidade. Periculosidade o INSS não reconhece. Então, se você trabalha exposto a periculosidade, acabou. O INSS não vai aceitar, você vai ter que fazer um processo, vai ter que pedir, vai ser negado, vai ter que fazer processo. Esse período da demora já vai acumular, porque você começa a ganhar desde quando você deu entrada. Então, desde quando você deu entrada, você já começa a ganhar a brincadeira. Né? E aí, isso vai gerar um acúmulo e isso vai fazer, primeira coisa, que você vai recuperar o que você perdeu no fator previdenciário. E a segunda coisa, muito bonita, bela e maravilhosa, é que você vai conseguir, ao longo do tempo, manter a mesma renda, a mesma receita, proporcional ou próximo ou parecida, ou até mais que a sua remuneração. O que você quer melhor que isso? Mas para isso não vem de graça. Você tem que ter você tem que ser um cara disciplinado, você tem que ser um cara organizado, você tem que ser um cara focado em fazer, em realizar. E
você tem que ter motivação para isso. E qual é a motivação? A motivação é que por que você trabalha 12 meses? Uma coisa que te motiva, que deveria te motivar, ou uma coisa é certa, que motiva você a trabalhar e tal, é você saber que você vai ter férias, que você vai largar, você vai esquecer, tu vai viver, tu vai pescar, tu vai passear, tu vai visitar quem você gosta, tu vai viajar para outros locais, tu vai, sei lá, vai fazer um hobby, né? vai visitar as pessoas, você vai curtir um pouco a vida, né? Vai ficar afastado daquilo que exige jornada de trabalho, que te prende, que ocupa teu tempo. Então você se afasta e tem a liberdade do tempo, você é livre, né? Então é isso que você tem. Isso pode ser uma coisa que te motive. A outra é você poder de repente dizer, cara, vou fazer outra coisa. Não significa que você vai deixar de trabalhar, mas você vai trabalhar numa coisa que seja no seu tempo, que seja que te gere mais prazer, né? Que tenha mais liberdade. Então é essa questão que deve ser realizada, né? Essa questão que deve ser feita, tá? Então isso aviso prévio indenizado agora vai ajudar muita gente. Eu acabei indo para o outro lado, mas o aviso prévio indenizado, então essa é uma boa notícia, essa é uma boa decisão, tá? O aviso prévio indenizado aqui, e essa aqui foi uma decisão legal pra caramba, tá? Porque vai realmente, para quem faltava dias ou até meses, né? Faltando aí 1 mês, 2 meses, muito provavelmente ele teve um aviso prévio indenizado na vida dele, tá? Então tem que voltar atrás, verificar isso, e se não é o seu caso, você, por favor, replique isso para as pessoas, tá? Replique isso para as pessoas. Muito bem. O que aconteceu também, que nós temos que falar aqui, saiu uma decisão, foi julgado, saiu a publicação, agora que esse é um assunto de interesse dos vigilantes, né? Saiu a publicação ali do tema, no dia 2 foi publicado o tema 1031, foi publicada aquela decisão que aconteceu lá em 9 de dezembro, foi publicado no dia 2 de março. E eu cravei, né? Que eu estava falando que ia ser entre fevereiro e março. Depois eu comecei a falar, que eu estava com medo que fosse entre março e abril, né? Mas saiu bem no comecinho de março e isso foi muito bom. Por quê? Aí a partir de março, agora com a publicação no dia 2, começou a correr o prazo dos embargos de declaração. Então se você tem processo na justiça, você deve estar muito aflito, muito ansioso para que termine logo isso e o seu processo comece a andar novamente, né? Principalmente se você vai se afastar. Principalmente se você pensa assim, realmente em fazer outra coisa, né? Sair da área da segurança, enfim, né? Se você já está planejando aí de se organizar para ir para outro lugar, para fazer aquilo que você gosta e tal. Então, vou te falar o seguinte, a publicação não altera nada, tá? Publicação significa simplesmente que foi dada publicação daquela decisão lá do dia 9 de dezembro. E agora começou a correr o prazo do recurso dos embargos. Então, são 5 dias úteis. Então, você vai contar quarta-feira, você vai contar quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo não conta, porque só conta dia útil. Então, já deu 3. Aí tem segunda e terça. Então, dia 9, na próxima terça-feira, é o prazo que tem para o INSS apresentar os embargos de declaração. Esses embargos de declaração tem uma chance do INSS não apresentar? Muito difícil. Muito difícil só se ele se perder lá em alguma coisa ou acontecer um acidente. Porque o INSS ele vai ganhar tempo, ele quer ganhar tempo. Ele vai jogando com a barriga. Então é muito certo que ele vai fazer isso, tá? Agora, eu vou passar para ti aqui qual é a tese, né, que mais importante do que a publicação do acordo é qual foi a tese finalmente firmada. E essa tese é a tese lá do acordo, ela é que vai direcionar os processos que estão abaixo, os processos que estão aguardando aí, que estão sobrestados.
Então, de tanta discussão que aconteceu, foi firmada a seguinte tese, eu vou ler aqui. É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com ou sem o uso de arma de fogo em data posterior à Lei 9.032 de 95 e ao Decreto 2.172 de 97, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 97. Momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. Então, isso é a tese. Essa tese não vai mudar com os embargos de declaração. Tá? Não vai mudar. Pode ser que seja esclarecido alguma coisa e tal. Né? Então, você veja que é admissível o reconhecimento da especialidade. É possível. E mais importante que isso, né, foi firmado que é com ou sem uso de arma de fogo. Então acabou aquela folia. Ah, mas usa armado, tinha um período armado, não tem armado. Não, acabou. É independente do uso de arma de fogo. E é até 5 de março de 97, pode ser comprovado, porque até 5 de março de 97 era por categoria. Então, como é que pode ser aprovado por qualquer meio de prova? Qualquer meio de prova lícita, né? Por quê? Porque depois de 5 de março de 97 é exigido que haja apresentação do laudo técnico. É o chamado, o PPP, né? O nosso PPP que a gente conhece ali, então tem que ser apresentado. E outra coisa interessante, que essa decisão, ela abre um precedente muito grande para que outras categorias também sejam beneficiadas. O primeiro mais próximo é o vigia, que é o primo irmão do vigilante, né? Então o vigia, o guarda, o sentinela, o porteiro, o zelador, até o porteiro, Pedrosa. Se o porteiro tiver atividade, olha que diga aqui, ó, se o porteiro, né, tiver um laudo técnico, tiver um material para comprovar que ele está exposto de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, está exposto à atividade nociva que coloca em risco a sua integridade física, ele tá dentro da parada, porque não fechou. O tema 1031 ele consolidou no âmbito do STJ, junto com o tema 534, que reconhecia a periculosidade para o agente nocivo da eletricidade, beneficiando os eletricistas, os eletricitários. Este ponto, ele abre esse precedente. Então, porque muitos vigilantes trabalharam um período como vigia. E tem o vigia que é vigia direto mesmo, já tem 30 e poucos anos de vigia, é muito comum. Né? Ele não chegou nos 35 porque ele está se orientando para chegar nos 35, para se aposentar, que agora já tem que ter a idade mínima. Né? Então, essa decisão do tema 1031, ele abriu esse precedente muito legal, muito forte, para que você que está me ouvindo agora, né, para que você faça essa briga, faça a briga na justiça, faça o pedido lá no INSS, o INSS não vai reconhecer e você vai brigar, mas é muito importante a atividade estar classificada, estar caracterizada, estar descrita no laudo lá no PPP, tá? No laudo técnico lá, tá legal? E então essa é a boa notícia, tá? Essa é a notícia do tema 1031 aí, muito interessante, muito legal, muito boa, porque ela vem trazer isso, vem resolver essa questão, e para o vigilante, que vem resolver no seguinte sentido, vem fazer justiça, né? E qual é o reflexo, qual é o efeito do tema 1031? O reflexo do tema 1031 no INSS é nada, é zero. O INSS vai continuar negando. Na justiça é muito bom, porque caiu na justiça, o INSS não vai ter mais possibilidade de recurso, né? Ele não tem possibilidade de fazer recurso. Então, nesse sentido, é ótimo pra caramba, né? Porque aí ele não vai ser para quem vai fazer o pedido agora, para quem está aguardando, vai ser muito rápido. E agora, outro vai beneficiar quem não tem processo? Sim. Se você tem 10 anos de vigilante, tem 15, tem 18, né? Se você tem 20 anos de vigilante, se você tem 5 anos de vigilante, sinta-se vitorioso. Por quê? Porque você vai estar dentro dessa jornada, dentro da atividade especial, porque esses 5 anos vai ser reconhecido. Lá na frente,
eu não tenho dúvida que o INSS vai reconhecer. Por quê? Ele não tem mais possibilidade de recurso. Então ele fica perdendo na justiça. Aí já devia ser muito razoável, já devia ser assim instantâneo, já devia ser razoável que a Procuradoria-Geral, a Defensoria-Geral da União recomendasse, porque existe essa previsão até na lei. Quando não há mais possibilidade de recurso, o que acontece? Se altera o entendimento na via administrativa e aí o INSS já passa a acatar, já passa a aceitar e beneficia todo mundo, porque vai fluir. Não precisa o cara dar entrada para ser negado, daí o cara vai ter que fazer um processo na justiça, demora pra caramba, ele vai receber o valor acumulado igual, né? O INSS vai ter que pagar o valor acumulado igual, vai criar uma despesa para o segurado, porque ele vai ter que pegar um advogado, vai passar necessidade que vai ter que esperar mais, mas tudo isso que eu estou falando aqui é só para registrar o quanto que nós estamos longe ainda do respeito à cidadania. Na hora que o cidadão ele tem um direito que entra no seu patrimônio decorrente de uma decisão judicial, e essa decisão judicial ela é no efeito repetitivo, que é o caso do tema 1031, é o caso do 534, que obriga toda a justiça a seguir, significa que aquele direito está consolidado e não tem lógica, não é razoável que fique negando na via administrativa. É aí que entraria o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é quando a União, a organização estatal, ela se orienta para respeitar os seus cidadãos. E no Brasil não, ele quer ferrar. O INSS, por excelência, o Instituto Nacional de Seguro Social, não tem nada de seguro social. É o Instituto Nacional de ferrar socialmente. É o Instituto Nacional, o que você quiser colocar ali de adjetivo, pode colocar. É o Instituto Nacional de Insegurança Social. Instituto Nacional de Insegurança Social, cujo objetivo é exatamente não facilitar nada para ninguém. Não facilitar, é criar barreiras, criar obstáculos, criar dificuldades, distanciar o cidadão do seu direito. E olha que eu estou falando de direito, cara, eu não estou falando nem de favor, porque o cara paga para aquilo. Você tem a condição segurada e você paga para aquilo. É um direito que está na lei, não é de por favor, né? Não é nenhuma. Então, é uma questão de cidadania quando a gente fala isso. Por isso que a gente repete aqui e fala essas questões, tá legal? Muito bem, agora vamos entrar naquela parte que a gente responde a participação aqui dos nossos ouvintes, né? Vamos ver aqui o que estão mandando aqui. Muito bem, tem aqui o Lucas Melo, né? O Lucas Melo não disse de onde que ele é, mas ele diz aí, obrigado, né? Obrigado, Dr. Pedrosa, por esclarecer as nossas dúvidas. Você nos passa segurança. Isso aí, legal pra caramba. É bom quando a gente escuta essas coisas assim, porque isso dá um ânimo pra gente também, né? Dá um ânimo pra gente continuar fazendo aí esse trabalho que a gente faz aqui nessa parceria que a gente tem aqui com o meu amigo Ney Pires aqui na Rádio AM, eu ia dizer a Rádio AMS, né? Mas não tem, agora é a Rádio da Notícia, né? A Rádio da Notícia. Agora aqui é o canal da cidadania. Aqui o negócio pega aqui, né? Aí tem o Marcos Andrade. O Marcos Andrade mandou dizer assim: Pedrosa, eu tenho 24 anos, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem 22,4. Ele tem 22,4 anos de PPP antes de 12/11/2019, tá? Então ele já tem tempo. 22 anos de PPP. 9 anos comum, tenho 54 anos de idade. Marcos Andrade da Silva. Como fica? Ele pergunta. O que eu recomendo para ele? Ele vai pegar os 22,4. Você que está me ouvindo, você pode fazer isso. Você pega o teu tempo especial que você tem até a data de 12/11/2019. Aí você vai multiplicar isso por 1,4. Tá? E aí tu vai para 31 anos e quase 4 meses. Aí você tem 9 meses, ele já tem 9 anos de comum. Então vai fechar 40 anos. Né? 40 anos já dá aposentadoria comum na data de 12/11/2019. E aí você tem que pegar, cara, porque a regra de transição dele aqui vai ser ruim, porque ele tem 54 anos de idade.
Então, se ele não pegar aqui, ele vai pegar a aposentadoria na regra de transição, que é 86 pontos. Se você não fechou a aposentadoria especial até a data de 12 de 11 de 2019, você não fechou 25 anos, né? Se você não fechou 25 anos, o que acontece? Você vai entrar numa regra de transição de 86 pontos, que é somar a sua idade com o tempo de contribuição. Do tempo de contribuição, 25 anos tem que ser especial, tá? Então, no caso dele aqui, eu vou fazer aqui, eu acho que pelo rádio aqui você vai me acompanhar, né? Então, o que acontece? Ele tem 54 anos, então você vai poder pegar a sua idade, aí você vai somar o tempo que você tem. Então, eu vou arredondar aqui e vou pegar aqui o tempo de... vou arredondar aqui o que ele colocou que tem 22 e 4. Então, você pega 22 com 54, já vai dar 76. Mais o 9 que ele tem, fechou 85. Ou seja, o Marcos aqui, ele quase já fechou os 86, cara. Ele fechou 85. Então, mais 6 meses, aliás, ele já fechou. Se ele está dizendo que até a data de 12 de 11 de 2019, significa que ele tem mais um ano. Então, ele já fecharia aqui a regra de pontos, já daria aposentadoria no sistema de pontos, tá? Já entraria no sistema de pontos. Então, o que tem a ver aqui, ó? O que tem a ver? Deixa eu fazer aqui. Ele já, confirmei aqui, você já fecharia os 86 pontos da regra de transição. Só que tem um detalhezinho que eu estava vendo aqui, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Você já fecharia 86, eu considerando agora. Só que o detalhe é o seguinte: do tempo de contribuição, 25 anos tem que ser especial e você só tem o 22,4. Ou se você contar agora, você vai ter 23. Então você vai trabalhar mais 2 anos, você vai trabalhar mais 2 anos, tá certo? Tu vai chegar em 90 pontos, porque cada ano você ganha 2. Ganha pela idade e ganha pelo tempo de contribuição, tá? Como é que funciona o sistema de pontos? Você tem que somar a sua idade com o tempo de contribuição. E do tempo de contribuição, 25 anos tem que ser de efetiva exposição, que é no caso aqui do Marcos, ele só tem os 22. Então ele precisaria de ter mais 3 para fechar os 25, tá? Como ele trabalhou mais um ano agora, que ele considerou aqui 12 de 11 de 2019, então ele já tem mais um ano, tá? Então olha que coisa louca esse negócio aqui, né? Muito louco isso aqui. O que daria para fazer, o que eu ainda continuo mantendo, é que em vez de você esperar lá, você faça agora, comece agora a sua aposentadoria comum, porque você já começa a ganhar agora, você já começa a montar uma forma de você arrecadar, de você acumular recursos, e esses recursos é que vão fazer você compensar a perda que você vai ter de fator previdenciário, mesmo porque lá na regra de cálculo da aposentadoria especial, a regra de cálculo também não é boa. Então ela vai ser tão prejudicial quanto o fator previdenciário. E aqui a vantagem é que você já começa a receber agora, você já começa a acumular, tá? E outra coisa muito importante é que você vai escapar do tema 709. Se você desejar permanecer, continuar trabalhando, então o que acontece? Você vai poder escapar do tema 709, porque você vai estar encaminhando a aposentadoria comum, que é um baita do benefício. Nem vai esquentar a cabeça com o tema 709, legal? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, Marcos, entre em contato com a gente para a gente poder confirmar tudo isso que a gente está falando. Aí tem a Seulene, geralmente é difícil aparecer aqui uma mulher, né? Mas a Keuline, eu sou ruim de nome, Keucilene Rodrigues, tá? Perdoe se o nome não foi esse. Ela simplesmente está dizendo parabéns aí pelo trabalho que a gente está fazendo, tá? Pelos bons esclarecimentos. Aí tem o G Santos, que também diz, olha, vocês aí ganharam a minha confiança. Legal. E tem o nosso amigo Ademir da Guia, que esse me acompanha por todo lugar que eu vou. Esse cara aqui é o cara, faz parte da minha audiência. Ele diz assim que vamos torcer para que seja aprovado o projeto de lei complementar, o 245, que está parado lá no Senado. Mas ele tem dúvidas se realmente vai ser aprovado, tá?
O projeto de lei complementar 245 é o que vai regulamentar a aposentadoria especial. Mas não tem nada lá, eu vou acompanhando, não tem nada lá que diga que vai alterar a forma de cálculo e que vai alterar o sistema de pontos. Tá? Não tem nada lá dizendo esse ponto aí. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Era bom que tivesse já tivesse alguma coisa que alterasse isso, né? E isso não está ocorrendo, tá? Vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. O que você tá... Você também que está ouvindo, você pode entrar no site da rádio ali. Tem lá o banner do Pedrosa Previdência. Você pode muito bem, enviar ali a sua dúvida, enviar a sua questão, né? Que você tem ali, você pode fazer isso, tá? Você pode participar ali e fazer essa parada aí também, tá? Não fique só invejando a galera. Você também pode enviar a sua questão aqui que a gente vai responder, tá? O Roberto Vieira só dá um alô pra gente, né? O Arilson Damião diz, é Deus no controle e vai dar tudo certo. Eu acho legal. O Jean Carlos Ferreira diz, parabéns aqui pelos esclarecimentos. O Éder também diz parabéns. Pô, hoje a galera tá afim de mandar parabéns, não tá muito afim de mandar pergunta, não é mesmo? Pessoal, só parabéns aí. E é Deus no comando aí, né? É Deus no comando realmente, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma situação que as pessoas ficam assim, muito fragilizadas, né? Porque você vive assim um clima de ansiedade, de temor, de que coisas possam dar errado. Você leva a vida para frente e tal, mas cara, parece que tem uma coisa enroscando, que não deixa fluir. Tudo atrapalha, né? Aquilo que já não era muito fácil, já fica tudo mais difícil. E é muito importante você... Aí tem uma pergunta legal aqui. É muito importante, então, você se manter inabalável, se manter firme, mas se manter se cuidando, porque o momento é de se cuidar, tá legal? Então, vamos aqui. A pergunta é do Luiz Antônio. Luiz Antônio não diz de onde que é. Ele diz, bom, agora o que nós devemos fazer? Publicado o tema 1031. Eu acho que você deve fazer uma coisa, tem uma coisa para você fazer, tá? Quem tem processo na justiça deve fazer o seguinte. Você vai aonde? Você vai falar com o seu advogado e vai perguntar para ele qual é o valor da sua renda mensal inicial. Qual é o valor da sua renda mensal atual? Quanto é que você vai receber a partir de julho, junho, julho, agosto? Qual é o risco de você ir fazer a execução do seu processo? Você precisa entender isso. Quando é que vai entrar em execução o seu processo? Mais ou menos, né? Aproximado. E aí você pergunta qual é o valor da sua renda mensal. Quanto é que você vai receber de aposentadoria? E você vai verificar que lá quando você deu a entrada, entre o valor da data que você deu a entrada e o valor que você vai receber agora, existe um rebaixamento. Ela rebaixou. Ela perdeu parte da sua... Ela perdeu parte do seu poder aquisitivo, tá? Então, primeiro é isso que você vai perguntar. Segundo, você vai daí, a partir disso, calcular os valores atrasados. Porque você vai verificar quantos meses faltam para você receber e aí você vai ver os valores atrasados. E aí você vai ver desses valores atrasados quanto é que você vai pagar de honorários, que normalmente é 30%. Aí você tem o valor que você vai receber de atrasado, menos os 30%. Você vai já começar a fazer, você já sabe o que vai sobrar para você. Mas tem um outro detalhe ainda, você precisa saber quando que você vai receber e a forma que você vai receber. Se é por RPV, requisição de pequeno valor, ou se é por precatório. Se é por precatório, vai demorar mais ainda. Significa que você vai ficar esperando receber o precatório, mas enquanto isso você já começa a receber o benefício do mês. Esse é o primeiro, né? Quando faz a execução, 45 dias depois você já começa a receber o do mês. Mas o precatório você vai ter que esperar que, se passar de 60 salário mínimo, se passar de 66 mil, você já só vai receber no outro mês, tá? Só no outro mês. Se passar de 66 mil, você vai receber
prevendo um ano para pagar no outro. Vou te explicar. Se teu processo terminar em janeiro ou em novembro agora de 2021, ele vai entrar na previsão de até 30 de junho de 2022 para o pagamento em 2023. Tá? Você não ouviu mal não, é isso mesmo. Então você precisa ter um planejamento financeiro, né? Um planejamento para você se organizar dentro disso e começar a trabalhar e ver como é que você vai conseguir se organizar para manter a sua remuneração e para recuperar o que você está perdendo do seu benefício. Você precisa tomar uma atitude, senão você vai chegar lá na frente agarrado no pincel, ou seja, ganhando salário mínimo. E isso é muito ruim, não é mesmo? Muito bem, eu acho que dá tempo ainda da gente responder aqui o nosso amigo Vargas. O Vargas aqui, ele tá pedindo por favor aqui, né? Ele tem 16 anos de vigilante. 16 anos de vigilante, ele tem 3 anos de vigia, né? 3 anos de vigia, 2 de frigorífico e 2 de exército, 6 meses de mercado e tem 55 anos. Muito bem, meu amigo Vargas. Olha bem, os 16 anos de vigilante, ok, vai ter que brigar tal para ser especial. Vigia vai ter que brigar na mesma briga, já briga pelos 2. 2 de frigorífico, aí tem que ver a insalubridade. Aí tem que pegar o PPP, né? Vai ter que pegar o PPP do vigilante, do vigia e do frigorífico. Os 2 anos de exército é comum. O que daria aqui? Ó? Daria 19, 21 e 22. Então, não tem jeito. 22 vezes 1.4, desses aqui, tu vai para 30. 30.8. Aí que vem a paradinha. Você tem 2 anos de exército, então já foi para 32.8, né? E tem 6 meses de mercado. 6 meses de mercado. Então tu vai aqui para 33, tá? Como são 6, vai dar 14. Então tu vai para 33 e 4 meses. Então olha o que aconteceu. 33 e 4 meses. Se você não tiver mais nada, você não tem mais nada de comum para poder chegar nos 35, tu vai estar na regra do pedágio de 50%. Na regra de pedágio de 50%. Então, tu iria trabalhar mais 3 anos, tá? Por quê? Falta 2 para você. Então, você vai trabalhar mais 2 para fechar o 35 e mais 1 de pedágio. Então, agora, eu não sei se isso aqui que você está me dizendo é até a data de 12/11/2019, de 2019, mas vamos considerar que seja. Então, você faltaria 3 anos, né? E aí você vai se aposentar, vai ter o fator previdenciário, mas mesmo assim, com o fator previdenciário, mesmo que seja com base em 100% de todas as tuas contribuições, vale muito a pena ainda, porque você já começa agora a acumular valor que vai ser a sua reserva previdenciária. A palavra é reserva previdenciária. O que é a reserva previdenciária? É um valor que você deve ter, tá? É o valor que você deve ter para poder compensar. A reserva, ela tem que ser de tal maneira que mantenha no mínimo a sua remuneração atual. No mínimo ela mantém a sua remuneração atual, tá? Então vou trabalhar até quando? Até quando a minha reserva garantir que eu vou ter a minha remuneração atual. Aí você vai ser um cara feliz, você vai ser um cara tranquilo, porque você que está transformando, você que está fazendo a sua aposentadoria especial. Legal? Muito bem. E olha aqui, nós já chegamos aí, deixa eu ver se está para responder mais alguém. Eu acho que daqui o Fábio Rodrigo de Lima, ele está dizendo até o dia 12/11/2019 eu tinha 41 anos de idade e 21,7 de trabalho com insalubridade e 2,4 em área comum. Gostaria de saber com quantos anos eu vou poder me aposentar. Então, vamos lá. Esse aqui já trouxe o cálculo certinho, qual é 12/11/2019. Então, insalubridade, tem que você pegar o PPP para ver que tipo de insalubridade que você tem. Tá? O que é a insalubridade que tem para confirmar se é insalubre? O que é o agente nocivo? Ele é o que é químico, físico ou biológico? Tá? Ele é ruído? O que ele é? Tá? Mas vou considerar que seja, tá? Então o que você pega? O 21,7 vai multiplicar por 1,4 e tu vai bater
nos 30, tá? 30 anos, 38. Aí você tem 2 anos de comum, 2,4 de comum. Então você tem 2,4 de comum aqui. 2,4 de comum. Então vai estar com 32,8. Tá? Você veja que 32,8 não fechou também. O que eu ia dizer assim, você tem mais algum tempo para poder ver se fecha os 35? Se você não tem mais nenhum tempo para fechar 35, você vai para a regra de transição. Você é bastante novo para caramba, você tem 41 anos. Então você vai para a regra de transição. Qual que é a regra de transição? Vamos ver quanto tempo. A regra de transição é de 86 pontos. Então você tem 41. Você tem ali mais... Tá, vamos considerar aí os 22, tá? Porque agora você disse que era até 12/11, eu vou te dar mais um. Então você já tem 22. Então deu 63, mais 3 aqui. Você tem aí, arredondando, 66 pontos. Então para 86, falta 20. Então, com mais 10 anos de trabalho, ou seja, quando você tiver 51 anos, você vai estar chegando perto ali do 86. Você vai estar perto dos 86, tá? Então, seria mais 10 anos. Por que 10 anos se falta 20 pontos? Porque cada ano trabalhado, você ganha 2 pontos. Né? Um pela idade. Você vai ganhar um pela idade e outro pelo tempo de contribuição. Legal? Muito bem. Aí tem o Nilton Alves de Jesus, diz boa noite não, né? Boa tarde, Pedrosa. Tem 25 anos de vigilante. Quanto tempo falta para me aposentar? Bem, a pergunta é, você tem 25 anos agora ou você tem 25 anos até a data de 12/11/2019? Porque se você tiver até a data de 12/11/2019, você já está perdendo dinheiro. Né? Você já devia ter encaminhado o teu benefício, certo? Porque você vai estar ali com uma... Como é que eu vou dizer assim? Você vai estar perdendo dinheiro porque você já cumpriu a melhor regra que tem, que é a aposentadoria, na qual você vai ter 25 anos, não vai ter sistema de pontos, não vai ter idade mínima, né? Não tem regra de transição e ainda não tem fator previdenciário, tá? Então essa que é a grande questão que você tá perdendo dinheiro se até a data de 12/11. Se for agora, você completou 25 anos agora, aí você está na regra de transição, tá? Aí você vai estar com 25 e mais 49. Então você vai estar com 74. Para 86, está faltando 12. Então você vai trabalhar mais 6 anos, né? Você vai trabalhar mais 6 anos aqui e vai chegar lá nos 31, 32 anos de vigilante para poder fechar o sistema de pontos de 86, tá legal? Tá joia? Muito bem, muito bem. Estamos chegando aí ao final do programa, né? Estamos chegando aqui ao final do programa. Então, o que eu vou dizer para você agora, né? Muito bem, eu acho que é isso aí, né? Agora não dá mais para responder ninguém e tal. Legal? Então tá, muito bem. Acho que é isso aí mesmo, né? Vamos fazer o nosso encerramento, né? Legal pra caramba. Vou relembrar você que nós estamos numa pandemia, tá? Pandemia. O que significa isso? Pandemia é quando há uma incidência muito grande de um vírus contagioso, onde é necessário você cuidar de aglomeração. Então mantenha a distância, você mesmo deve se manter a distância do cara que está na tua frente. Você está numa fila, mantenha a distância do cara que está na frente. Peça para o cara de trás, cara, dá uma distância aí de 1,5 m aí. Né? Vai em qualquer banco, lotérica, agência bancária, né? Mas é claro que tem aquele trabalhador também que pega o busão, né? Nas grandes metrópoles aí, como é que ele vai fazer? Né? Pega o busão, se obriga a ir trabalhar e pega o busão aí cheio de gente, não tem nenhuma regra e tal. Então, isso que é triste, né? Então, isso não tem como, ele quase não tem alternativa. Mas você que tem alternativa, você que pode fazer, faça. Você que pode fazer, faça, né? E os demais aí entram na conta da responsabilidade de quem devia estar tomando medidas mais drásticas.
Questões drásticas, elas requerem medidas drásticas. No caso, muita gente acha que é muito drástico parar, trancar aí por 10 dias, fazer um lockdown. Mas, cara, é uma medida drástica? É. Mas mais drástico que isso é você perder a vida, as pessoas perderem a vida. E as pessoas que perdem a vida, elas não têm o que fazer. Porque elas estão submetidas a essa condição, elas foram jogadas nessa condição. Então ninguém tem o direito de dizer, a economia é mais importante. Cara, é só você, na sua casa, na sua mente, quando você é afetado por uma questão de saúde, nada tem valor. O teu carro não tem valor, a tua televisão não tem valor, a tua casa não tem valor, nada tem valor. O que tem valor é a sua saúde. É a sua saúde. E a gente só dá o real valor àquilo que tem na hora que a gente perde. Ou quando a gente é ameaçado de perder. Eu, sinceramente, espero que você não tenha isso, não passe por isso, porque eu sei que você é uma pessoa de consciência. E uma pessoa de consciência significa que ele é uma pessoa previdente. Previdente é aquele que toma uma posição, toma uma atitude, tem uma atitude agora para não sofrer infortúnios ali na frente. E aí chegamos ao final de mais um Vigicast, que é o podcast do Vigilante, e eu te encontro, sabe quando? No próximo podcast aí que promete, tá legal? Um abraço, fique com Deus.